portanto, para essa semana também, porque o Evangelho domingo deve ser um Evangelho que eu vou refletindo durante toda a minha semana. É João, capítulo 14, de 1 a 12. Essa passagem é uma passagem que Jesus é questionado por Tomé, e no seu questionamento, na pergunta de Tomé, mestre, nós não sabemos o caminho, nos mostra o Pai, enfim, no questionamento de Tomé a Jesus, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E essa mensagem é uma mensagem muito importante. Por quê? Porque Jesus se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Agora, e também ele se coloca como o caminho que chega ao Pai. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E essa mensagem é importante por quê? Porque ela é muito mal interpretada em diversas religiões. E de uma forma fundamentalista. Quer dizer, se acredita através dessa revelação de Jesus, dessa fala de Jesus, que somente através da figura de Jesus é que eu chego a Deus. E não é esse o sentido da mensagem do Cristo. Não, nós não podemos acreditar que budistas do mundo inteiro, hinduístas do mundo inteiro, muçulmanos, ateus, índios que vivem uma religião politeísta, africanos da África que não são cristãos, e pessoas da nossa civilização que não conseguem aceitar a mensagem, a figura que as religiões passam de Jesus Cristo, não cheguem a Deus. Claro que chegam a Deus. Não existe uma salvação somente na figura de Jesus Cristo, ou somente nas religiões cristãs. Isso é um erro. Não é somente as religiões cristãs que salvam. Outras religiões também salvam. E Deus se manifesta também em outras religiões, e Deus se manifesta também na vida dos ateus, de pessoas que não acreditam em Deus. E também se manifesta na vida de pessoas que não frequentam religião, mas acreditam em Deus. Mas o que eu estou dizendo então? E o que o Cristo diz então quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo é sobre a vida dele, sobre o que ele vive e como ele vive. Quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele não está dizendo Jesus é o caminho. Ele está dizendo assim, o que é Jesus é o caminho. Porque você tem que entender os evangelhos. Evangelho significa o quê? Não significa biografia de Jesus Cristo. Significa boa nova, mensagem. Então eu tenho que ler o evangelho como se eu estivesse lendo uma mensagem para o mundo. E essa mensagem para o mundo é Jesus. Mas o que é Jesus? É um estilo de vida. São critérios, são princípios de vida que são universais. Onde todos esses princípios de vida estão baseados aonde? No amor. Então vamos supor que um ateu, ou uma pessoa que não pertence a religião alguma, e essa pessoa vive esses princípios, e vive esses princípios baseados no querer bem ao outro, essa pessoa tem sintonia com Deus. Essa pessoa tem a proteção de Deus, essa pessoa tem a companhia de Deus. Essa pessoa, acreditando ou não em Deus, tem a presença de Deus. Por quê? Porque o seu fazer, o seu ser, é como se fosse um Cristo no mundo. É isso que Jesus Cristo quer dizer. Então não importa se eu sou budista, se eu sou hindu, se eu sou muçulmano, se eu sou ateu, se eu pertenço a uma outra religião ou não pertenço a religião nenhuma. O que importa é como eu vivo. Há pessoas que pertencem a religiões, mas não entenderam absolutamente nada do que é a essência dessas religiões. E há pessoas que pertencem a religiões cristãs e não entenderam absolutamente nada do que o Cristo pregou. O que o Cristo pregou é um estilo de vida. Através desse estilo de vida, nós construímos o reino de Deus. O que o Cristo veio pregar no mundo? Veio pregar o reino de Deus. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz assim, a maneira como eu vivo, como eu estou vivendo, é a maneira como se constrói o reino de Deus. E aqui é a salvação para o cristão. Então, a salvação para o cristão não é seguir a Jesus Cristo. Mas a salvação do cristão é viver os princípios que Jesus encarnou. Viver os princípios que Jesus possui. E viver o amor que Jesus viveu. Não importa se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou budista, isso realmente não importa. O que importa é o que eu sou. Tá?
E aqui, se eu sou realmente a soma desses princípios e eu amo verdadeiramente meu próximo e a vida, aí eu consigo construir o reino de Deus à minha volta e contribuir para que o reino de Deus chegue mais perto desse nosso mundo. E é o que nós estamos sentindo falta. Olha para o Brasil. O Brasil, essencialmente, é um país católico e um país cristão. Mas não está muito longe do reino de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos numa irmandade. Nós não vivemos numa fraternidade. Nós não vivemos num país onde todas as pessoas se amam verdadeiramente. Onde todas as pessoas possuem oportunidade de educação, de saúde. Nós vivemos no individualismo exacerbado. Nós vivemos numa competição também. Nós queremos passar na frente do outro. Enfim, um monte de gente no Brasil, muitos brasileiros pertencem a religiões, mas não entenderam a mensagem. A grande mensagem é, através desse caminho, que são os critérios que Jesus viveu, através dessa verdade que Jesus encarnou na sua vida, que é o princípio da partilha, o princípio da comunhão, que surge do amor ao próximo e do entender que o outro é filho de Deus como eu sou filho de Deus. Enfim, a soma dessas verdades, né, me leva à vida e faz com que eu seja a vida em todo lugar. E eu posso ser assim como espírita, posso ser assim como evangélico, posso ser assim como católico, posso ser assim como ateu, e posso ser assim também sem pertencer a religião nenhuma. Então o que conta é realmente aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou. E é isso que o Cristo quer dizer. E é sendo assim é que eu chego até o Pai. Então eu só chego até o Pai através de Jesus. Mas esse Jesus é a soma de todos os princípios. E não vamos ser arrogantes não em dizer somente nós católicos ou somente nós cristãos temos a porta dos céus. Não, não. Deus se manifesta em todas as religiões. Deus entende, porque Ele é Deus, que as pessoas não conseguem muitas vezes compreender Deus através da sua cultura. Se eu tivesse nascido na China ou então na Índia, talvez eu seria hindu ou budista. E como é que eu chego a Deus? Deus se faz presença através da linguagem budista e através da linguagem hinduísta. E Deus começa a se sintonizar comigo. Ele compreende a nossa cultura, Ele compreende a nossa visão de mundo. Ora, se eu sou uma criança africana, fui criada numa tribo, como é que Deus chega até mim? Deus chega até mim através do que? Da religião deles. E através da religião deles, se eles vivem a partilha, o amor ao próximo, eles estão no reino de Deus, eles estão em sintonia com Deus. Então, entender a mensagem do Cristo primordialmente começar a amar. E começando a amar, eu entendo que a frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem a ver com a pessoa de Jesus, mas tem a ver com a sua mensagem. E também aquela frase, ninguém chega ao Pai senão por mim, também não tem a ver com a figura de Jesus, mas tem a ver com a mensagem e aquilo que Jesus viveu verdadeiramente. Se nós entendêssemos isso, nós seríamos mais revolucionários, nós seríamos mais revoltados com a vida que está aí. E nós transformaríamos muito mais do que nós estamos transformando.